Olha, hoje a gente vai mergulhar num dos crimes mais, devastadores que existem. Um crime que ataca o coração da maternidade. E que, só muito recentemente, a lei brasileira deu um nome e uma punição específica para ele: o vicariocídio. Eu sei, o tema é pesado, mas entender essa nova lei é, sem dúvida, essencial. Essa frase, ela é o ponto de partida de tudo que a gente vai conversar aqui. Pensa na força disso. Ela resume a essência de uma crueldade que a lei, por muito, mas muito tempo, simplesmente não enxergava direito. O que é? É o ato de usar um filho como uma arma para destruir uma mulher. E sabe, tudo isso veio à tona com uma urgência absurda por causa de um caso real que chocou o país. Aconteceu em Itumbiara, Goiás. Um pai, ele assassinou os próprios filhos de 8 e 12 anos. E por quê? Como um ato de vingança contra a ex-companheira, a mãe das crianças. Foi essa tragédia, esse horror que serviu de catalisador, sabe? Transformou a indignação de todo mundo em uma nova lei. Certo. Então, vamos entender o problema de fundo aqui. Por que demorou tanto? Por décadas, esse tipo de crime acontecia, só que, legalmente, ele era como se fosse invisível. Não tinha um nome específico. E essa falta de nome, gente, trazia consequências muito, muito graves. É que o ponto central é exatamente este. Quando um homem matava o filho para atingir a mãe, a justiça via aquilo como um homicídio. Ponto. A lei não reconhecia que a motivação real, o alvo final do ataque, era a mulher. O sofrimento dela, a destruição da maternidade, tudo isso ficava de fora da conta da lei. Simplesmente não era considerado. Então, para corrigir essa falha gigantesca na lei, foi preciso primeiro dar nome ao conceito por trás do crime. E o nome é esse aí: violência vicária. É uma tática de agressão, sim, só que indireta e talvez a mais cruel e dolorosa que existe. Essa definição, que veio da psicóloga Sônia Vaccaro, é muito clara. Ela descreve essa violência que meio que se desloca, sabe? Funciona assim: quando o agressor sente que está perdendo o controle sobre a mulher, ele ataca o que ela tem de mais precioso, justamente para causar o máximo de dor possível. E essa imagem aqui ajuda a gente a entender a diferença, que é fundamental. Porque olha só, uma coisa é a criança sofreu aquele trauma de ver a mãe sendo agredida. Isso já é terrível. Mas outra coisa completamente diferente e, sinceramente, muito mais perversa é quando a criança vira o instrumento da agressão. Na violência vicária, a criança não é mais só uma testemunha, ela se torna o alvo. E olha que loucura, essa tática não é nova, de jeito nenhum. Se a gente for pensar lá atrás, na tragédia grega de Medeia, já se via filhos sendo usados como armas. O que essa nova lei faz é finalmente reconhecer que, hoje, isso é uma expressão mortal de controle. É uma mensagem de poder que diz que nem a maternidade de uma mulher está segura. Bom, diante de um horror desses, o sistema legal precisava dar uma resposta. E, felizmente, a resposta veio, e veio rápido. Vamos ver agora como foi essa jornada que transformou um projeto de lei numa realidade, e em tempo recorde. O impacto daquele caso de Itumbiara foi tão, mas tão grande, que o processo legislativo literalmente voou. Pensa só, em menos de 2 meses, o projeto passou pela Câmara, passou pelo Senado, com aprovação unânime nas 2 casas e foi sancionado. Começou a valer na hora. Uma velocidade que a gente raramente vê, né? Mas foi impulsionada pela urgência daquela tragédia. Agora, atenção para essa mudança que o Senado fez porque ela é crucial. Em vez de ser só um agravante para o crime de homicídio, o vicariocídio se tornou um crime autônomo. Um crime com nome e sobrenome, sabe? E isso tem um peso simbólico e prático gigantesco. Coloca ele no mesmo patamar de importância do feminicídio. Ok, mas então, o que tudo isso significa na prática, no dia a dia? Como é que essa lei realmente protege as mulheres e as famílias delas? A resposta está em 3 pilares, 3 mudanças principais que a gente vai ver em detalhes agora. Basicamente, a lei se apoia nesses 3 pilares. Ela altera a Lei Maria da Penha, ela cria o crime de vicariocídio e, por fim, classifica esse crime como hediondo. Vamos destrinchar cada um deles. Começando pelo primeiro ponto, que é a mudança na Lei Maria da Penha. E essa mudança é gigantesca. Agora, a violência vicária passa a ser oficialmente uma forma de violência doméstica. E o que isso quer dizer na prática? Que se uma mulher denuncia uma ameaça que o ex-companheiro fez contra o filho dela, por exemplo, um juiz pode dar uma medida protetiva direto para a criança, não só para a mãe. A proteção foi finalmente estendida. O segundo pilar é a punição, e ela é pesada. A pena para quem comete vicariocídio é de 20 a 40 anos de prisão.
É exatamente a mesma pena do feminicídio. A mensagem que a lei passa com isso é muito clara. Para a justiça, destruir a vida de uma mulher matando o filho dela é tão grave quanto matar a própria mulher. Mas, para ser caracterizado como vicariocídio, a lei exige que 3 coisas estejam presentes. Primeiro, o ato em si, que é matar um filho, um pai, um dependente, alguém sob o cuidado da mulher. Segundo, e este é o ponto-chave, a intenção específica de atingir a mulher, de causar sofrimento a ela. E terceiro, tudo isso precisa acontecer dentro do contexto de violência doméstica e familiar. Se faltar um desses 3, não é vicariocídio. E aí a gente chega no terceiro pilar, que é o que torna tudo ainda mais severo: a classificação como crime hediondo. O que isso quer dizer na prática? Bom, olhem só os números. Significa que não tem saída fácil. Um criminoso primário, que nunca cometeu outro crime, tem que cumprir 75% da pena para pensar em progressão de regime. Se for reincidente, esse número sobe para 85%. Na vida real, isso garante décadas de cadeia. E não é só isso. Ser crime hediondo também significa que não cabe anistia, não cabe perdão, não cabe indulto. E, claro, sem chance de fiança. A mensagem aqui é de tolerância zero, sem brechas. Mas, claro, a gente sabe que aprovar a lei é uma coisa. Fazer ela funcionar no mundo real é outra, completamente diferente. Então agora, vamos falar um pouco dos desafios que existem para que essa lei não fique só no papel. E aqui está, talvez, a pergunta de $1 milhão, né? Principalmente para quem trabalha na justiça. Como é que se prova a intenção? Como se prova o que estava na cabeça do agressor? Demonstrar que o objetivo era de fato ferir a mulher. Esse vai ser o grande desafio jurídico dessa nova lei. Então, qual é o caminho? A resposta passa por uma investigação muito cuidadosa, que busque histórico de ameaças, de outros tipos de violência, passa também por criar estatísticas específicas para a gente finalmente entender o tamanho real desse problema. E, talvez o mais importante, passa por treinar todo mundo, policiais, promotores, juízes, para que eles saibam reconhecer e aplicar essa nova e poderosa ferramenta que a lei deu. No fim das contas, o passo mais importante, sem dúvida, já foi dado. Aquele crime que mata uma mãe ao tirar a vida do filho dela, agora tem um nome, tem um lugar na lei e tem uma punição muito severa. O grande desafio de agora em diante é garantir que a justiça, na prática, faça esse nome valer. E é com essa reflexão que a gente encerra a nossa análise de hoje.